Ondas de calor, suor noturno, insônia e pausa da menstruação são alguns dos sintomas desagradáveis que acompanham as mulheres durante a menopausa. A terapia com hormônios sintéticos é um dos tratamentos utilizados para aliviar esses sintomas. Mas você sabia que alguns alimentos também têm a capacidade de fazer essa reposição de forma natural? Confira no Sertão Saudável de hoje quais são as vantagens da terapia de reposição hormonal, assim como os efeitos colaterais e como ela atua em nosso corpo. O que é menopausa? A menopausa pode ser considerada uma fase natural na vida de todas as mulheres. Normalmente ela está associada a alguns sintomas desagradáveis que podem aparecer em torno de 45 a 55 anos de idade. Então, a menopausa ela simboliza uma fase em que o corpo da mulher passa de uma fase reprodutiva para uma fase não reprodutiva. Ou seja, quando ele começa a parar de produzir os hormônios estrogênio e progesterona. Quais os principais sintomas da menopausa? Normalmente esses sintomas da menopausa estão associados a questões desagradáveis para as mulheres. Então, a parada da menstruação, que é o principal sintoma da menopausa, pode vir associada a outros fatores, a outros sintomas, como por exemplo a irritabilidade, os suores noturnos, calores noturnos, a questão da insônia, da perda de memória, da perda da atenção. E vários estudos têm mostrado que a diminuição da produção dos hormônios estrogênio e progesterona pode levar a uma diminuição da concentração de cálcio no organismo. Então, a mulher que entra nessa fase da menopausa, ela pode ser acometida, por exemplo, da osteoporose. E vários estudos têm mostrado também que a falta de memória e a falta de atenção, ou a perda delas, pode estar associado também com o risco do desenvolvimento do mal de Alzheimer no futuro. Existe tratamento para a menopausa? Existe sim. Hoje em dia existe a terapia farmacológica, que é feita à base da terapia de reposição hormonal, e o objetivo dessa terapêutica é aliviar os sintomas da menopausa e não de cessar esses sintomas, já que é uma fase natural do ciclo de vida da mulher e a mulher tem que conviver com essa fase durante um certo tempo. Então, o objetivo da terapia de reposição hormonal é a administração de baixas doses de hormônio para que esses hormônios possam exercer no organismo a mesma função que o estrogênio e a progesterona exerceriam se eles estivessem sendo formados normalmente. Qual é a vantagem da reposição hormonal? Vários estudos têm mostrado que a terapia de reposição hormonal, apesar de polêmica, apesar de controvérsia, porque alguns estudos também mostram que essa reposição hormonal pode estar associada ao desenvolvimento de câncer, mas a grande maioria dos estudos mostram que essa terapia ela ajuda a minimizar os efeitos indesejáveis da menopausa, como por exemplo a redução da irritabilidade, dos calores noturnos, dos suores noturnos, da insônia, mas principalmente a redução dos índices de osteoporose. Então o estrogênio ele é um hormônio que ajuda a fixar o cálcio nos ossos. Então a mulher quando entra na menopausa ela pode ter uma perda de massa óssea devido à falta do hormônio. Então com a terapia de reposição hormonal, os índices de casos de osteoporose em mulheres que entram na menopausa têm sido muito diminuídos. Além disso, alguns estudos mostram que a terapia de reposição hormonal pode reduzir os níveis de mal de Alzheimer em mulheres em até 40%. Quais os efeitos colaterais da terapia com hormônios sintéticos? Como nós já comentamos, essa terapia de reposição hormonal ela é um pouco controversa. Então, apesar da grande maioria dos estudos mostrarem que essa terapia ela é realmente necessária para que seja minimizado os sintomas da menopausa, alguns estudos mostram que a reposição hormonal utilizando hormônios sintéticos pode aumentar o risco de algumas doenças, como por exemplo o risco do aparecimento do câncer de mama
infarto e também derrame. Esse estudo, que foi publicado em 2002, que foi realizado com 27 mil mulheres nos Estados Unidos, mostrou essa possibilidade. Mas de lá para cá, vários outros estudos epidemiológicos têm sido feitos e mostram que a reposição hormonal, em muitos casos, ela é extremamente necessária. Então, a gente sempre aconselha que a mulher procure o médico, que procure conversar com ele sobre a melhor forma de fazer essa terapia de reposição hormonal. O tratamento aumenta o risco de câncer de mama e derrame? Como também nós já comentamos, isso depende muito de cada pessoa, depende de cada paciente. Então, o aparecimento do risco de câncer de mama, de derrame, de infarto, sofre também interferência de outros fatores, como, por exemplo, o peso da mulher, a idade, o tipo de hormônio que está sendo utilizado na reposição hormonal, o tempo que ela vem tomando aquele hormônio. Então, são vários fatores que estão associados e que não só a terapia de reposição hormonal está relacionada a esse risco de aparecimento. Então, é sempre importante a paciente, a mulher, conversar com o seu médico para, mais uma vez, avaliar a melhor terapia que vai ser utilizada, o tipo de hormônio, a dose certa que vai ser utilizada, para que esses efeitos colaterais, esses riscos, eles possam ser minimizados. Quais as contraindicações da reposição hormonal? Bom, então, como nós já comentamos anteriormente, essa terapia de reposição hormonal ela pode trazer alguns riscos, algumas consequências, como, por exemplo, o risco de desenvolver câncer, de desenvolver infarto ou desenvolver um derrame. Então, pessoas que são portadoras de câncer, que já têm histórico de câncer na família, pessoas que têm problemas cardiovasculares, hepatopatias, problemas renais, são pacientes de risco que não devem fazer essa terapia sem que haja um acompanhamento de um profissional, no caso o profissional médico. Então é sempre importante avaliar essas questões de saúde antes de iniciar a terapia de reposição hormonal. Em outros casos, como por exemplo, pacientes diabéticas, pacientes que fazem consumo excessivo de álcool, de cigarro, devem evitar fazer essa terapia, porque realmente são casos em que há contraindicações para a terapia de reposição hormonal. Então, nesses casos de contraindicações, é sempre importante consultar o médico para avaliar o melhor método de fazer essa reposição. Os produtos naturais podem ajudar na terapia de reposição hormonal? Podem sim. Hoje em dia, vários estudos mostram que uma alimentação rica em grãos, principalmente à base de soja, pode ajudar como uma terapia natural na reposição hormonal. Então, a soja, por exemplo, é rica em uma classe de substâncias, que são as isoflavonas de soja, que são conhecidas como fitoestrógenos. Ou seja, essas isoflavonas atuam no organismo da mulher como se fosse o estrogênio que era produzido anteriormente. Além da soja, nós temos a linhaça e o inhame, que têm substâncias químicas que também podem funcionar regulando a atividade hormonal na mulher, principalmente regulando a reabsorção de cálcio. Então, alguns estudos mostram que o inhame ele pode ser utilizado em mulheres na menopausa porque ele ajuda a aumentar a reabsorção de cálcio nos ossos, consequentemente minimizando os danos causados pela osteoporose. Então, nós sempre aconselhamos que os vários estudos mostram que os produtos à base de soja, como as isoflavonas de soja e a lecitina de soja, são bastante úteis como uma terapia natural no tratamento da reposição hormonal. O que são isoflavonas? As isoflavonas são substâncias que são encontradas na soja e nos seus derivados, que atuam no organismo da mulher de uma maneira semelhante ao hormônio estradiol. Então, eles têm uma estrutura química e uma funcionalidade semelhante à molécula do estradiol. Então, na literatura, essas isoflavonas são ditas como moduladores dos receptores de estrogênio. Então, eles podem ser considerados uma alternativa natural e uma alternativa bastante útil para a substituição dos hormônios sintéticos, que muitas vezes são muito agressivos com o corpo feminino quando a mulher está sob tratamento. Durante quanto tempo a reposição hormonal deve ser feita? Isso depende muito de mulher para mulher. Então, algumas mulheres podem fazer a reposição hormonal durante 5 anos, por exemplo. Outras necessitam usar os hormônios por um tempo maior, por um período de 7, 10 anos. Mas outros, em alguns casos, podem reduzir esse tempo para até 3 anos. Então, o ideal é que se faça uma consulta anual, uma consulta regular
ao ginecologista e que se faça essa avaliação periodicamente. Então, dependendo da quantidade de hormônio que está sendo tomada, dependendo do desaparecimento dos sintomas, a terapia ela pode ser dispensada. Então, isso vai depender muito de mulher para mulher e cada caso deve ser avaliado juntamente entre a paciente e o seu ginecologista. No próximo bloco, o farmacêutico vai dar dicas que ajudam a diminuir os sintomas da menopausa. Então, pessoal, para finalizar o programa de hoje, nós temos algumas dicas que podem ajudar as mulheres que estão na fase da menopausa a conviver melhor com essa situação. Então, como nós abordamos no primeiro bloco, a menopausa ela pode trazer algumas consequências como irritabilidade, insônia, perda do apetite sexual, redução da libido, secura vaginal, dores quando a mulher está fazendo o ato sexual. Então, todos esses sintomas são perfeitamente comuns, mas que podem ser minimizados, podem ser controlados com a terapia de reposição hormonal. Então, é sempre importante fazer uma consulta regular ao ginecologista, principalmente aquelas mulheres após os 45 anos, que é a fase onde os sintomas eles são mais proeminentes, que começam a aparecer os primeiros sintomas da menopausa. Então é sempre importante consultar o médico para que esses sintomas eles possam ser identificados e a doença começar a ser tratada com o mais brevidade possível. A segunda dica que nós damos é que esses hormônios, quando são administrados no organismo da mulher, eles vão atuar de maneira semelhante aos hormônios que o corpo deixa de produzir, como por exemplo o estrogênio e a progesterona. Então essas substâncias sintéticas, elas são substâncias muitas vezes parecidas. Elas não são substâncias iguais. Então, elas podem trazer alguns efeitos colaterais, como nós já discutimos no programa de hoje. Então, é sempre importante avaliar a paciente, juntamente com o médico, a necessidade de se fazer a reposição hormonal. E, havendo essa necessidade, qual a dose do hormônio que vai ser administrada e, principalmente, qual o tipo de hormônio que vai ser administrado. Então, muitas vezes, essa decisão não é uma decisão fácil, que deve ser pensado tanto pela paciente como pelo médico, mas que em alguns casos, muitas vezes, essa terapia de reposição hormonal, ela não é necessária e pode muito bem ser dispensado o seu uso. Então, a nossa terceira dica é que, como nós vimos no programa de hoje, vários produtos naturais podem ser utilizados como substituição à terapia de reposição hormonal, utilizando os hormônios sintéticos. Então, vários estudos mostram que, por exemplo, as plantas do gênero Moros, a amoreira preta, são muito utilizadas por mulheres para minimizar os sintomas do climatério. Então, aqueles calores, a irritação, a insônia. Então, as mulheres costumam tomar o chá da amoreira para poder minimizar esses sintomas. Uma outra alternativa que nós vimos são as isoflavonas de soja, que são substâncias naturais que atuam no organismo do mesmo modo que os hormônios atuariam se eles estivessem sendo produzidos normalmente. Então, uma dica que nós damos é que quando a mulher já entra naquela fase já de pré-menopausa, no climatério, que quando começar a aparecer os primeiros sintomas, deve ser feita uma alimentação à base de soja. Então, como a concentração dessas isoflavonas também pode ser muito pequena nos alimentos, essa alimentação ela deve ser contínua e pode ser associada também à terapia de reposição hormonal convencional. A nossa quarta dica é que é muito importante, além de fazer a terapia farmacológica, a mulher deve cultivar hábitos de vida saudáveis. Deve praticar exercício físico regularmente, deve fazer dieta, não deve ingerir carne vermelha em grandes quantidades. Então, o ideal é que tenha uma alimentação à base de frutas, à base de verduras, incluir alguns grãos como, por exemplo, a soja, a linhaça, incluir o inhame na alimentação, porque pode trazer benefícios,
evitar o uso excessivo de bebidas alcoólicas, evitar o tabagismo. Então, associada à terapia de reposição convencional, à terapia farmacológica, todos esses hábitos que são considerados não farmacológicos, se forem seguidos, podem ajudar a minimizar os sintomas da menopausa. Então, a nossa última dica, como nós podemos ver no programa de hoje, é que a terapia de reposição hormonal, ela é um pouco ainda controversa, ainda causa uma certa polêmica, porque alguns estudos mostram que pode aumentar o risco de aparecimento de algumas doenças, outros estudos mostram que esse risco ele praticamente não acontece e que a terapia ela deve ser realizada para que a mulher se sinta melhor, né? Tenha uma vida melhor, uma vida mais saudável. Então, nós sempre aconselhamos que diante dessas controvérsias, diante dessas desconfianças em relação à reposição hormonal, que a mulher esteja sempre decidida, né? Na hora de começar o tratamento, de iniciar essa terapia de reposição hormonal, de tomar os hormônios sintéticos, tomar substâncias naturais, que ela sempre converse, procure se orientar com o seu médico para ver a melhor forma de tratamento que vai ser executada.